Olá, só para dar sequência, ao nosso conteúdo, vou falar um pouco sobre o Japão e os tigres asiáticos. Por que tigres asiáticos? Eles se autodenominam tigres asiáticos por causa da agressividade no processo de crescimento industrial e no comércio internacional. Então, são regiões assim que têm ideias bastante parecidas. Quem faz parte desse território, além do Japão? Taiwan, Singapura, Coreia do Sul e Hong Kong. Aspectos socioeconômicos do Japão e dos tigres, que a partir da Segunda Guerra Mundial o Japão acabou se transformando num exemplo de crescimento econômico e ele acabou participando muito do comércio internacional de mercadorias. O Japão é um país altamente desenvolvido, uma grande potência econômica, e ele é um dos principais centros das finanças globais do mundo todo. Os tigres asiáticos apresentam indicadores sociais próximos aos países desenvolvidos, então eles são extremamente ricos. O índice de desenvolvimento humano é muito alto também, próximo àqueles países considerados países de primeiro mundo. A economia é bastante diversificada e a exportação é um dos grandes aliados dos tigres asiáticos, tanto que eles exportam para o mundo todo. Nas nossas casas, com certeza, se você verificar, existem vários produtos vindos dessa região dos chamados tigres asiáticos. Se não o produto todo, mas peças que compõem esses seus equipamentos, como computadores, celulares, televisores e outros mais, inclusive ar-condicionado, além de calçados, roupas, cosméticos e etc. As características em comum são ligadas principalmente à economia, que é orientada pelo mercado externo, e a competição de mercado mundial. Entre o Japão e os tigres há uma característica comum, é a forte presença do Estado na economia. Então, o Estado domina e controla a economia dessas regiões. Aqui a gente tem uma imagem do porto da Coreia do Sul, onde a gente pode perceber a grande quantidade de navios e containers a ser transportado, ou containers que acabaram de chegar de outras regiões, mas a grande maioria é para exportação. Aspirantes a tigres, a Malásia, a Tailândia, a Indonésia, Filipinas e Vietnã, eles também pretendem se adequar a essas características dos tigres asiáticos. Eles apresentam indicadores sociais bem inferiores ao do Japão e aos 4 tigres asiáticos, e podem ser considerados aspirantes a tigres. São economias ainda muito dependentes de investimentos estrangeiros, sobretudo de capitais japoneses e dos próprios tigres asiáticos. O Japão, ele é uma grande potência industrial, porque ao final da Segunda Guerra eles haviam sido derrotados e o país estava com uma infraestrutura e capacidade produtiva em boa parte desestruturada. No entanto, graças a um conjunto de fatores, o Japão acabou atingindo uma vigorosa recuperação econômica, o que acabou elevando ele ao posto de segunda potência econômica mundial. Então, o Japão, apesar da pequena extensão territorial e de ter sido basicamente destruído na Segunda Guerra Mundial, ele acabou se reerguendo e se reconstruindo muito rapidamente, se tornando uma das segundas potências mundiais do planeta. Entre esses fatores, a gente pode destacar a mão de obra barata e abundante, que se submetia a longas jornadas de trabalho no passado, hoje em dia não tanto, o grande valor que se tem pelo trabalho em grupo, os fortes investimentos em educação, o amparo do Estado à economia, com forte apoio dessas empresas privadas, a adoção de uma política econômica protecionista, a enorme capacidade de poupança interna, que foi do país um dos maiores investidores nacionais, o auxílio financeiro e econômico dos Estados Unidos no pós-Segunda Guerra Mundial. Desculpa. Aproveitamento do espaço. O Japão é constituído por um arquipélago vulcânico, situado no Oceano Pacífico.
a questão do vulcanismo e do tectonismo continuam ativos no território japonês, provocando em algumas ocasiões terremotos de grande intensidade e graves consequências materiais e humanas. Além, né, das tsunamis que podem acontecer quando os terremotos ocorrem em regiões subterrâneas do oceano. Apesar desse pequeno território, o Japão ele acaba aproveitando muito a questão do espaço, né? Aqui a gente tem uma imagem do terremoto de Kobe, que aconteceu em 95, onde grande parte dos prédios acabaram caindo. Desculpa. E foram reconstruídos posteriormente. A questão demográfica, um dos países mais populosos do mundo, né? Em 2003 ele possuía cerca de 127 milhões de habitantes, apesar da sua pequena extensão territorial. Então, a densidade demográfica do território, ela é muito elevada. Por isso que o governo japonês acabou incentivando, né, uma redução da natalidade, e isso acabou provocando, então, um envelhecimento da população. Com a taxa de fecundidade em apenas 1,3 filho por mulher, né? Então ninguém tem 1,3 filhos, né? Ou tem um ou tem dois. O governo japonês chegou a desenvolver campanhas de incentivo à natalidade sem obter resultado satisfatório. Para os casais jovens, os custos de moradia e educação dos filhos representam um peso econômico, por isso muitos casais jovens optaram em não ter filhos mais, né? O envelhecimento da população é um outro aspecto que preocupa as autoridades, porque se não há nascimento, né, consequentemente a mão de obra vai envelhecendo com o tempo e vai acabar faltando, né, mão de obra japonesa. Por isso que o Japão andou abrindo, né, nos últimos anos, principalmente nos últimos 50, 60 anos, ele acabou abrindo as fronteiras para a entrada de trabalhadores vindos de outros lugares, né? Há uma facilidade maior hoje em dia de se entrar no Japão para trabalhar do que há 50 anos atrás. A escassez de terras no Japão acabou ocasionando uma grande elevação dos preços de imóveis, obrigando as famílias jovens a alugar ou comprar apartamentos minúsculos, né? Então, dificilmente você encontra um apartamento no Japão com mais de 20, 25 metros quadrados. A distribuição populacional no Japão, ela está praticamente nas maiores cidades japonesas. O hotel cubículo no Japão, né? Dá uma olhada no tamanho do quarto do hotel, né? Então tem espaço para você colocar 1 ou 2 cabides, uma cama e acabou o espaço. Espaço econômico, né? Com relação a 16% do território japonês é apropriado para as práticas agrícolas. Apesar disso, o Japão consegue grandes colheitas em seu solo com auxílio de técnicas modernas e máquinas também modernas e fertilizantes. A agricultura ela é desenvolvida nas planícies, sendo também aproveitadas em costas de montanhas e muitas técnicas de terraceamento. O principal produto cultivado e consumido é o arroz. O Japão também se destaca principalmente na questão da pesca, né? Além de produzir arroz, chá e amora, eles também cultivam frutas, legumes e flores. Pouca criação bovina, mas existe, né, a criação bovina, e eles acabam se destacando principalmente por causa da questão da pesca e do extrativismo por parte do território, no território japonês. A exploração extrativista ela é bastante controlada pelo governo, que acaba incentivando o reflorestamento. Quanto ao extrativismo mineral, os recursos são escassos, né, por ser uma região vulcânica, necessitando importar praticamente todas as matérias-primas essenciais ao desenvolvimento industrial. A indústria ela começou a se desenvolver e modernizar a partir de 1868, construindo os alicerces do seu processo de industrialização,
E nessa ocasião o governo acabou estimulando a formação dos aibatsus, né? Os grandes conglomerados industriais familiares, verdadeiros impérios do alto poder de competição. Um exemplo é a indústria automobilística da Toyota. O parque industrial mais importante do país situa-se entre Tóquio e Yokohama, onde se concentram aproximadamente 33% da produção de manufaturados do país, que é de quase 60% da produção de automóveis e materiais elétricos. Outras áreas industriais estão em Osaka, onde se destacam principalmente as indústrias têxteis. O Japão também acabou incentivando a construção de polders, né, industriais em Osaka, no Japão, que são essas áreas, né, no próprio oceano, aonde se constrói áreas flutuantes e até mesmo se aterra partes mais rasas para que se possa construir indústrias nesse território. Entre 1960 e meados da década de 1990, em nenhum lugar do mundo teve um crescimento econômico tão grande, tão expressivo como o apresentado nesses países que fazem parte dos tigres asiáticos. As exportações desses 4 países passaram de 2 bilhões de dólares em 1960 para 240 bilhões em 1990. Já em 2004, os valores de suas exportações atingiram 637 bilhões de dólares. Por isso, a agressividade no crescimento econômico e industrial fez com que esses países se autodenominassem tigres asiáticos. Esse crescimento econômico ele foi alicerçado principalmente pelo estreito relacionamento entre as empresas privadas e o governo, né? O incentivo e a proteção de mercado interno por meio dos impostos elevadíssimos para os produtos importados. Então, isso fez com que aumentasse a produção desse território. Então, aqui a gente tem a localização, né, da Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong e o Japão, né? A gente tem essa localização e aqui Singapura, né? A parte aqui dos outros países que querem fazer parte, né? Os aspirantes a tigres asiáticos que acabam então tentando também crescer e se desenvolver. Principais produtos exportados por cada um desses países, né? Veículos, calçados, roupas, tecidos, chapas de aço e produtos eletrônicos. Taiwan também é um grande exportador de produtos, né? Apesar da China a considerar uma província rebelde e não a reconhece como Estado. As hostilidades entre ambas, elas vêm desde a época da Revolução Socialista na China, e a entrada de Taiwan acabou fazendo com que ela se tornasse uma das grandes aspirantes, né, ou uma das grandes participantes desse conglomerado chamado Tigres Asiáticos. Além da indústria eletroeletrônica, merecem destaque na indústria de computadores e também de matérias plásticas e setor de petroquímicos, desenvolvidos lá em Taiwan. Já Singapura, né, é um território localizado no Estreito de Malaca e também banhado, né, pelo Oceano Índico e Pacífico. Ela se situa numa área geograficamente estratégica, pois ela é rota de passagem entre o Extremo Oriente, a Indonésia e a Austrália. E atualmente a Singapura é uma república parlamentarista, mas há apenas um único partido político no país. O sistema político é extremamente fechado, o comércio exterior de Singapura é muito expressivo, seus produtos de exportação são basicamente os derivados de petróleo. Já Hong Kong é um dos maiores centros financeiros do mundo, contando com cerca de 140 grandes bancos e sedes de várias empresas multinacionais. Esse setor é responsável por 80% de toda a renda gerada no país. O porto de Hong Kong é um dos maiores do mundo, né? Dá uma olhada na imagem aqui, né? A imensidão desse porto de Hong Kong. Os aspirantes, né, a tigres
asiáticos, eles estão oferecendo às empresas multinacionais, né, como atrativos para que elas se instalem, né, nas suas áreas, nos seus territórios, a isenção de impostos, a concessão de terrenos, investimento em infraestrutura e grande incentivo à exportação dos produtos, para que também possam se tornar tigres asiáticos. E operários de uma fábrica no Vietnã e empresas multinacional na Tailândia. Só lembrando que o Vietnã e a Tailândia, grandes empresas que já se instalaram ali, como a McDonald's, a Nike, a Lilica Ripilica, por exemplo, né, que são indústrias têxteis, elas já se instalaram nesse território devido a esses incentivos, e a maioria desses produtos são produzidos por trabalhadores em trabalho semi-escravo, com longas jornadas de trabalho, salários baixíssimos. A maioria recebe por produção, né? E vendem os seus produtos a altíssimos preços, né? Vocês sabem os preços mais ou menos de produtos da Nike, da Lilica Ripilica e também o alto custo dos produtos da McDonald's. Ah, mas o que o McDonald's tem a ver com isso? Eles usam o território para a produção de batata e também de carne bovina, tá? Então, são regiões que estão incentivando a entrada dessas empresas multinacionais. Por hoje é só, bons estudos, se cuidem, fiquem em casa e usem máscara.